Bom dia, queridos. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente com cada um de vocês nesta manhã. É uma bênção estar juntos novamente para adorar e bendizer o nome do nosso Senhor e para juntos também estudarmos a sua palavra. Bem-vindo a esta casa de oração. E bem-vindo também você, meu querido e minha querida, que está acompanhando este momento especial, quer seja através do computador, quer seja através do seu celular, seja agora ao vivo ou então algum dia no futuro, saiba disso. Deus te ama e Ele toca o teu coração com um amor indescritível através de sua palavra. Estudar a Bíblia e descobrir aquilo que Deus quer para a nossa vida é um privilégio que a humanidade dispõe desde o começo, desde o Éden. E é algo que Deus fez questão que nós tivéssemos até o dia de hoje. Isto porque nós recebemos uma carta de amor. Essa carta se chama Bíblia. E aqui dentro, nestas páginas, existe sabedoria. Sabedoria que conta dos milênios para trás. Porque Deus expressou o seu caráter aqui nestas palavras. Eu saúdo os irmãos e eu quero começar os momentos de estudo hoje, repartindo com vocês alguns trechos bem conhecidos da palavra de Deus. E eu convido vocês a abrirem comigo no livro de Êxodo, capítulo 20, nós vamos ler um versinho curto, o verso 3. Acompanhe comigo, diz assim: Deus nos ordenando é um dos mandamentos, na verdade é o primeiro deles. E Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Agora eu convido você a avançar alguns livros para frente e vamos para Deuteronômio, capítulo 5, verso 7. Olha só que interessante. Existe uma repetição aqui da lei de Deus. E Deuteronômio capítulo 5, verso 7 diz exatamente as mesmas palavras que lemos em Êxodo. Diz: não terás outros deuses diante de mim. Quando Deus quer que você preste atenção em alguma coisa, Ele fala duas vezes. E a gente vê isso inclusive quando Jesus estava presente. Quando Ele queria chamar a atenção dos discípulos, Ele falava o seguinte: queridos, em verdade te digo. E daí vinha o conteúdo importante. Quando Deus quer que você preste atenção numa coisa, Ele fala, Ele repete, como um pai amoroso, e fala: filho, presta atenção, vou falar de novo. Isso é importante para você. Precisa gravar, manter no seu coração. Quando nós estamos peregrinando por este mundo, assim como aconteceu com os valorosos patriarcas do passado, nós precisamos tomar cuidado para não assimilarmos costumes de outros povos que não o povo de Deus. Isso aconteceu desde antes do povo de Israel peregrinar pelo deserto. Aconteceu com Jacó, quando ele deixou a casa dos seus pais, fugindo do seu irmão, e foi para a casa de parentes, e lá o culto não era exatamente como ele estava acostumado. Tanto é que as esposas que ele tomou lá, e a gente conhece a história, até quando deixaram a casa dos parentes, estavam retornando com ele para Canaã, trouxeram consigo ídolos. Isso aconteceu com José, este mesmo desafio, quando também saiu do berço do seu lar, não por vontade própria, mas porque os seus irmãos o venderam como escravo, e ele foi para uma terra estranha, e caindo lá no Egito, ele se deparou com uma cultura totalmente diferente e também com adorações que ele não estava acostumado, politeísmo, idolatria. Isso aconteceu com Daniel. E eu gosto destes personagens, porque José e Daniel na Bíblia são dos raríssimos personagens que nós não encontramos relato de culpa, dolo, pecado. Interessante isso.
São pessoas que foram diferenciadas, pecadores como você e eu, mas que foram diligentes na adoração e que mesmo estando em terra estrangeira, cuidaram para não assimilar os costumes daquele povo. Cuidaram para manter o seu caminho reto perante Deus. E o porquê estas pessoas lutaram tão arduamente para se manter no culto verdadeiro? Se estavam em outra terra, se estavam longe dos seus parentes e amigos, distantes do templo, o que será que os manteve? Eu quero convidar vocês mais uma vez a abrir a Bíblia. Vamos lá para o livro de Daniel. Vamos juntos para o livro de Daniel. Livro de Daniel no capítulo 3. Agora nós vamos para um estudo um pouco mais profundo. E por isso, antes de efetuar a leitura, eu convido você a fechar os seus olhos. E vamos falar mais uma vez com Deus. Pai de amor, a Tua palavra está aberta aqui à nossa frente. E queremos que o Teu Espírito nos oriente neste assunto tão importante, que é a adoração. Senhor, o mundo e os seus costumes nos confundem, mas se estivermos firmes na Tua palavra, com certeza, meu Deus, o Senhor vai nos manter puros. Queremos aprender isto nesta manhã. Nos abençoa agora que vamos ler a Tua palavra de forma mais profunda, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Daniel capítulo 3. Esta história é muito conhecida. Às vezes é contada aqui no cantinho da criança, é trabalhada com os jovens, e nós adultos já ouvimos isso inúmeras vezes, mas vale a pena repassar estas histórias e compreendê-las às vezes sob prismas diferentes para assimilar novos conteúdos. Não vamos ler o capítulo 3 todo, que conta da história destes três amigos também de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego eram os nomes que receberam, mas os seus nomes originais eram outros. Aliás, na Bíblia, quando o nome da pessoa é mudado, existe um porquê. E isso era um costume oriental, é interessante você entender isso. Quando você queria marcar um ponto de flexão, uma mudança na vida de alguém, mudava-se o nome. Deus mudou o nome de algumas pessoas na Bíblia. Mas também nós temos pessoas cujos nomes foram mudados compulsoriamente. É o caso destes três amigos aqui, Ananias, Misael e Azarias. Vieram como escravos do povo de Israel, tomados no momento em que Babilônia, por força, acabou com Jerusalém. Trouxe ali então alguns jovens, e dentre estes Daniel e seus amigos, jovens diferenciados, que desde o princípio mostraram em seu coração que seguir com convicção as orientações que haviam recebido de seus pais fariam deles pessoas de destaque, e assim foram. E este momento do capítulo 3 do livro de Daniel vai colocar estes jovens à prova. Nós vamos ler apenas a partir do verso 13, tá? Não vamos ler o capítulo todo. Acompanhem comigo. Vamos pular inclusive alguns versos ali. Verso 13 começa assim: furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu levantei, será melhor para vocês. Mas se vocês não a adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha de fogo ardente. E qual Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Eu vou dar ênfase no final deste verso. Olha a pergunta que Nabucodonosor fez para estes jovens: qual Deus pode livrá-los das minhas mãos? Estes três jovens então se olharam, né? Agora é o momento da resposta. Verso 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó rei Nabucodonosor, nós não precisamos nos defender diante de ti. Olha a resposta desses jovens. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos.
e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, ainda assim, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso. Percebam, aqui ficou mais furioso ainda. A gente começou a leitura no verso 13 dizendo furioso, né? Aqui ele ficou mais furioso ainda. Ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante caiu e mudou. Ele deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. E ordenou que alguns dos seus soldados mais fortes do exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirasse na fornalha em chamas. Verso 22. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo em seguida, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos ao fogo? E eles responderam: sim, rei. E o rei exclamou: mas então olhem, porque eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto deles se parece como filho de um deus. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Verso 28. Então disse Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem de um rei, preferindo abrir mão das suas próprias vidas do que prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Este trecho é tocante. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vou me arrepiando enquanto eu leio isso aqui. Olha o testemunho desses jovens. Que convicção e que força de vontade. Que determinação. Mesmo sob ameaça de morte, e uma morte terrível, morrer queimado, mesmo assim, esses jovens, eles deram uma resposta fantástica para esse rei. Olha, rei, o nosso Deus pode nos livrar, e nós cremos nisso, mas mesmo que Ele não nos livrar, e aqui vem a parte mais importante, ainda assim nós não nos dobraremos. O mundo precisa de jovens, de adultos, o mundo precisa de velhos e crianças, com essa índole, gente dessa natureza, pessoas que não se dobram, mesmo que a ameaça apareça, mesmo que a pressão social seja tão grande, mesmo que a família escarneça, mesmo que a pressão no emprego seja quase insuportável, mesmo que provações imediatas aconteçam, precisamos de gente dessa estirpe. E quando eu falo isso, irmãos, eu falo olhando para mim mesmo. Eu preciso me revestir deste tipo de certeza. Você não pensa da mesma forma? Olhando para si mesmo, você sente essa necessidade? Você sabe quantas vezes você já se dobrou e não deveria ter se dobrado? Você sabe no passado quantas vezes você acabou concordando com coisas que na verdade não deveria ter concordado? Mas calma, existe perdão. Deus pode purificar, limpar você, te restituir e te transformar em alguém com este tipo de caráter. E é por isso que nós temos que orar. É por esse tipo de resposta à pressão. Nabucodonosor ficou furioso e ficou irado. Sabe, o próprio Jesus disse: meus queridos, vocês não pertencem a este mundo, e o mundo não vai entender vocês. Não esperem facilidade por seguir o meu nome. Por serem meus seguidores, vocês terão provações. Vocês vão passar por aperto, por situações difíceis. Não esperem calmaria. Isso não vai acontecer. Não aconteceu nem com o próprio Cristo. A concepção de adoração
pode ser compreendida em nosso mundo de duas formas diferentes. A adoração como um favor que você presta a um Deus, a um santo, a qualquer coisa, esperando receber favor de volta. Ou uma adoração como devoção, por reconhecimento. Este primeiro modelo que eu falei para vocês, prestando um favor e esperando receber um favor de volta, era comum na religiosidade do mundo antigo, e pasmem vocês, continua sendo comum até hoje. Nabucodonosor, este rei pagão e idólatra, ficou bravo porque ele tinha objetivos. Ele estava expandindo o seu império, que já era gigante, o maior daquele tempo. Ele governava na capital do mundo civilizado de então, mas ele queria mais e mais. Então ele, no seu coração, bolou um estratagema, um plano. Falou, eu vou falar com o meu Deus. E o Deus dele é o Deus Nebu ou Nabu. Aliás, o próprio nome dele começa com esse prefixo. Outro costume do mundo antigo. Costume dos persas, costume dos babilônicos, costume dos egípcios. Se você pegar o nome dos reis, você vai perceber que começa com sílabas ou trechos de deuses antigos. Pega o nome de alguns faraós, você vai compreender isso aí. Inclusive, estudiosos dizem que o próprio nome de Moisés sequer era Moisés. Devia ter alguma coisa na frente. Mas que ele, adorador do Deus vivo, compreendia, tirou e se autodenominou apenas Moisés. Retirado. Pescado. Salvo do rio. Os judaístas, esses jovens, estavam atrapalhando o plano do rei Nabucodonosor. Ele queria fazer um trato com o Deus dele. Então ele foi lá, gastou muito ouro e mandou erigir uma estátua que parece ter dimensões estranhas para nós hoje, que tinha cerca de 27 ou 30 metros de altura por 3 de largura. Então não era uma estátua inteira no formato de um ser humano, por exemplo. Porque o deus Nabu ou Nebu tinha um formato de ser humano. Então possivelmente era um poste muito alto e no topo a figura deste deus. E o rei Nabucodonosor colocou aquilo numa campina. E vocês podem pensar, numa campina, numa planície, aí você olha ali uma estátua de 30 metros de altura. Se você considerar que cada andar de um prédio hoje tem cerca de 3 metros, é como se fosse um prédio de 10 andares. Imaginem vocês aqui numa campina verdejante, só pessoas por perto e uma estrutura com altura de 10 andares. Chama muito a atenção. Então, eu fico pensando, para quem crê que fazendo favor para um Deus recebe um favor de volta, aquela era uma manhã gloriosa para Nabucodonosor. Ele pensou, é hoje que eu vou ter o favor do meu Deus Nabu. É hoje que eu vou agradá-lo. Este Deus vai ficar contente comigo. E eu planejei tudo, e eu contratei os melhores músicos. E eu chamei aqui os representantes de todas as províncias. Só tem gente importante aqui. Todos os meus empregados. Só a nata, a gente pensante. E eles vão adorar comigo. E vai ser um momento especial. Só que 3 jovens frustraram os planos do rei. 3 jovens falaram, rei, não, me desculpe. Não é assim o nosso culto. Nós não cremos desta forma. Primeiro, a gente não adora por medo. Nós adoramos por amor. E vamos estudar isso um pouco mais à frente. Nós adoramos por reconhecimento. É diferente. E entraram num embate. E me desculpem, o poder aqui na terra, o poder bélico, militar, o poder político, ele às vezes sufoca. E foi o que aconteceu. E nós sabemos, o restante da história a gente leu. Esse deus Nabu ou Nebu, de quem Nabucodonosor era devoto, era o deus da sabedoria, dos escribas, das profecias e das adivinhações. E se você for estudar o panteão dos deuses ali da Assíria, daquela região, dos sumérios, etc., você vai ver que eles tinham uma porção de deuses, e cada deus era para uma coisa específica. E vocês já ouviram falar disso, porque a mitologia grega é do mesmo jeito. E você tem um Deus ali que é o Deus do céu, outro da terra, e outro do inferno, e outro do mar, e outro que é da plantação, e outro que é da sabedoria, outro que é da guerra, e assim por diante.
E é um plano do inimigo confundir a cabeça das pessoas, fazendo com que eles não saibam quem adorar. Aí você tem uma série de opções, todas menos a opção correta. E quando você tira a pessoa do trilho original, ela pode seguir para qualquer região, para qualquer lado, para qualquer direção. Se ela não estiver no trilho, ela está errada. E este é um plano arquitetado cuidadosamente, desde o Éden. E eu vou dizer uma coisa, gente. Eu detesto admitir isso, mas funciona que é uma beleza. Aliás, beleza não, né? Funciona que é uma tristeza, vamos dizer assim. Funciona bem demais. Satanás conseguiu desviar multidões no passado. E a maioria das culturas antigas, infelizmente, seguiram por esses trilhos errados. Deus ensina uma lição para o rei e para a sua corte. Desde antes, este rei já tinha pistas, já tinha ali dados suficientes para compreender que o Deus de Daniel e o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o Deus verdadeiro. A gente sabe. O início do livro de Daniel fala do sonho e da interpretação. Ora, o Deus Nabu não era o Deus das adivinhações? Então por que o Deus Nabu não deu para todos os outros caldeus a resposta do sonho? Deu a resposta para um judeu que seguia a Deus Yahvé. Olha que interessante. Deus foi mostrando, rei, presta atenção. Isso que você está seguindo, a fé que você está propagando está errada. Deu uma pista com Daniel. E agora dá mais uma pista, dá mais um sinal, dá mais uma prova com os 3 hebreus. Ali havia líderes e representantes de vários povos. Então vocês pensem na vergonha que esse rei passou. Ele estava, olhando com olhos terrenos, sendo desmoralizado por 3 empregados, na frente de todos os outros. Então ele tinha que tomar uma medida dura. Este rei planejava uma grande execução em favor do rei Nabu, e ele pretendia que todos os seus líderes fossem devotos a este mesmo Deus. Ao fazer isso, ao unir a mesma língua e a mesma adoração, você consegue uma comunicação muito mais rápida, muito mais eficiente. Ele estava querendo aumentar, expandir cada vez mais o seu reino. Só que ali havia pessoas diferenciadas. Enquanto pessoas comuns fazem o que for preciso para não morrer, cristãos verdadeiros fazem o que é certo mesmo que for preciso morrer. E ali eu tenho certeza que havia pessoas que adoravam outros deuses, que não aquele Nabu. Só que quando eles ouviram a ordem do rei e eles viram a fornalha acesa, aí entrou aquele sentimento de autopreservação. É para ajoelhar? Vamos ajoelhar. É para adorar esse Deus aqui para não morrer? Tá bom, eu vou ajoelhar para não morrer. Inclusive esse mesmo que mudou rápido de opinião com medo da morte, foi aquele que ajoelhado olhou para o lado e viu os hebreus em pé. Falou, opa, pera lá, ô rei, dá uma olhadinha aí. O plano do inimigo de Deus sempre foi destruir e contaminar a adoração verdadeira. E nós, por costume ou por influência cultural, acabamos esquecendo da onipotência divina. E eu vou dizer algumas coisas aqui. Eu quero que você me compreenda bem. Eu estou falando sobre a perspectiva bíblica. Não quero atacar religiosidade nenhuma, instituição nenhuma. O que nós estamos aqui buscando, através desse estudo, é voltar a nossa atenção para a adoração verdadeira. Desde a antiguidade, como eu falei, existe a idolatria e o politeísmo. Desde antes do dilúvio, em Canaã. Lembra quando Deus falou para Abraão, sai daí, você vai se contaminar. Ao invés de ser contaminado, você vai testemunhar durante a sua peregrinação. No Egito, Deus falou para o povo, opa, pera lá, já deu, chegou a hora, vocês estão começando a assimilar costumes aí desse povo. Vamos sair, agora vocês vão peregrinar, olha só. Estão percebendo que existem coisas em comum? Na Babilônia com esses jovens, os grecos romanos e a atual cristandade, que
que dependendo de alguns casos, acredita em milhares, e hoje de manhã eu estava fazendo uma pesquisa, milhares de santos, mais de 20 mil deles, e cada um deles com uma especialidade. Tem santo que é especialista em causas perdidas. Tem santo que é especialista em arranjar casamento. Tem santo que é especialista em cuidar dos navegantes. Tem santo que é especialista... Gente, sou só eu que vejo ecos daquela idolatria antiga presente no que hoje se chama de cristianismo? Meu querido, você está ouvindo isso? Volte para a palavra de Deus. E perceba a importância. Deus repetiu 2 vezes. Foi em Êxodo e foi em Deuteronômio. Não terás outros deuses diante de mim. Deus fala por 2 vezes porque isso é importante. Aliás, Deus começa o decálogo, os seus 10 mandamentos, com este. Porque a partir disso, se você quebra a adoração correta, a partir daí tudo desmorona. Aí você tem imagem de escultura, você toma nome de Deus em vão, você quebra o dia correto, você mata, você rouba, você faz tudo. Porque a gente sabe que em alguns cultos de alguns deuses pagãos, inclusive as pessoas sacrificavam os próprios filhos. Se existe um tipo de assassinato mais hediondo e mais podre, eu acho que é esse. A pessoa pega o próprio filho e coloca nos braços em brasa de um deus, esperando favores. Olha aonde chega a humanidade, tudo porque quebra o primeiro mandamento. Gente, isso é muito sério. E hoje, como eu falei para vocês, ecos dessa adoração pagã antiga refletem-se hoje na vida, na adoração e no dia a dia, de pessoas que são queridas para mim e para você. Eu, estudando a Bíblia, não posso ficar calado. Eu tenho que falar e eu tenho que chamar. Mesmo quando a gente percebe que a pessoa está fazendo alguma coisa errada, o nosso amor em Cristo, pelo nosso próximo, nos leva a chamar e a dizer: irmão querido, isso está errado. Volte, por favor, para a adoração verdadeira. Um Deus para cada função. Um santo para cada especialidade. Não existe mais onipotência. Perceberam? A ideia do inimigo. Deus não consegue fazer tudo sozinho. Ele vai precisar de uma equipe. Ele vai precisar de gente para ajudar. Aliás, uma autoridade religiosa há pouco tempo falou: Deus não é mágico para criar o mundo em 7 dias. Ele não tem varinha mágica. Olha que heresia, gente. Se eu não creio que o meu Deus é onipotente, pode tudo, inclusive criar o mundo com a sua própria palavra, em 7 dias, em 6 dias, né? E descansar no 7º. Então eu acho que eu tenho que sair do cristianismo, eu tenho que sair dessa religião e ir para qualquer outra coisa. Não podemos descaracterizar o nosso Deus. Ele é sim onipotente. E gente, Deus não precisa de secretários. Deus não precisa de ajudadores para fazer o que é pertinente a Ele: ouvir orações, realizar milagres, salvar. Salvar. Quem é o nosso Salvador? Eu quero ouvir a congregação. Quem é o nosso Salvador? É Cristo Jesus. É Ele que nos salva. É Ele que nos redime. É através dele que nós somos purificados. Não existe nenhum outro nome, diz a palavra de Deus. Nenhum outro nome pelo que vale a pena ser salvo, senão o nome de Cristo, nosso Senhor. E nós carregamos, infelizmente, vícios até hoje. Eu participava de um grupo de estudos avançados da Bíblia lá em Londrina com um pastor jovem, pastor Fabrício. Às vezes ele até vai ouvir essa pregação depois. Muito meu amigo. Hoje ele é pastor lá em Maringá. E ele comentou de alguns cuidados que nós devemos ter. E um deles, olha só, eu me peguei fazendo isso inúmeras vezes. Quando nós vamos orar, a gente: Senhor, que o Senhor possa abençoar o seu, que o Senhor possa curar. Gente, Deus pode. E eu tenho certeza que depois de ouvir isso, agora você vai começar... Opa, tudo bem, pode ser um vício de linguagem. E você não está falando com esse teor. Mas de agora em diante, vamos começar a cuidar com isso.
A nossa oração tem que ser diferente. Eu, às vezes, quando falo com Deus, né? Eu devo cometer os meus erros também. Senhor, tem misericórdia do fulano de tal. Deus tem misericórdia. Ele é o amor. Ele é o amor. Ele é o cuidado. Não significa que Ele vai curar todas as pessoas. O mundo é um mundo de pecado e de dificuldades. E se aqui não existisse morte, doença, tristeza, problemas e provações, não íamos sentir a necessidade do retorno de Jesus. Concorda comigo, irmão? É ou não é verdade? O mundo é de dificuldades, vai acontecer problemas. Não significa que a gente não deve orar. Deus gosta de ver a nossa entrega e a nossa preocupação com o nosso próximo. Meu Deus, fulano de tal sofreu um acidente, Senhor. Cuide dele, da vida dele, de seus queridos, de sua família. Tudo bem, né? Mas a gente tem que prestar atenção na forma como nós vamos orar, para não colocar Deus num patamar inferior ao tudo que Ele é. Como que nós vamos fazer isso? Quem sabe esse seja o desafio da nossa vida, reaprender a orar. Quem sabe esse seja o desafio real nosso hoje, saber nos comunicar com Deus da forma correta. Mesmo que você não souber 100%, calma. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos dá sabedoria, inclusive Ele ajusta a nossa oração. Ele arruma o texto quando a gente não sabe. Deus lê os corações. Ele sabe qual a sua intenção enquanto você ora. Vamos continuar. Cabe a nós, como cristãos, compreendermos e aceitarmos o que Deus faz na nossa vida. Como adoradores, vamos olhar aqui, para aquilo que aqueles jovens falaram. Está no verso 17. O Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, ainda assim, não prestaremos o culto ao seu Deus. Isso é compreensão máxima. Isso é adorar a Deus, não esperando o favor de volta. O que Deus nos prometeu? Salvação, remissão, perdão dos pecados. Deus nos prometeu milagres constantes. Deus não nos prometeu que a nossa vida vai ser uma vida de conto de fadas, onde tudo vai dar certo milagrosamente o tempo todo. Se fosse assim, queridos, a maioria dos discípulos não teria morrido de forma tão trágica como morreu. Mas é que no final das contas, esta vida aqui não é o que interessa mais para Deus. O que interessa mais para Deus é a nossa vida eterna. Esse é o objetivo. Esse é o final. E às vezes a gente pega alguém adorando a Deus e fala: Senhor, olha aqui, eu determino, Deus. Faz o meu negócio frutificar, porque quando eu for rico, aí eu posso testemunhar. Primeiro, você não pode determinar o que Deus vai fazer. Segundo, é Ele que sabe o que é bom para a sua vida. Eu sei que você já orou e Deus não respondeu uma ou outra oração. Tenha certeza, querido, no final das contas, no resultado, quando vier o juízo, a resposta não de Deus vai ter sido para o seu melhor, para o seu bem, para a sua salvação. O homem não pode mover o braço divino. E nós não podemos subornar a Deus com oferendas como o rei Nabucodonosor estava tentando fazer na Campina de Dura. Se o homem não pode mover o braço divino, o que move o braço de Deus então? Vamos lá para Jeremias. Livro de Jeremias. Vamos lá comigo. Volte um pouco ali. Estávamos em Daniel. Vamos retornar um pouco. Jeremias, capítulo 31. Verso 3. Olha que coisa linda. Olha que declaração. Se isso aqui não aquecer o seu coração, eu não sei o que vai. Olha essa declaração. Jeremias 31, verso 3. Depende da sua tradução, eu coloquei duas aqui diferentes. Diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, ou algumas traduções dizem, há muito tempo se revelou Adonai, o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei.
Por isso, com benignidade eu te atraí. Gente, que coisa linda. O que move o braço de Deus é o amor que Ele tem por você. É a benignidade com que Ele nos atrai. É isso que move o braço de Deus. Ele tomou o passo. Vocês entendem isso? Quando o ser humano pecou, se escondeu, costurou folhas de figueira, ficou escondidinho lá. Deus veio atrás do homem chamando: Adão, onde é que você está, meu filho? O que você fez? Foi Deus que tomou o passo. O ser humano não podia fazer nada para se livrar do pecado. Ele falou: não, uma das pessoas da Trindade vai descer à terra, vai encarnar como ser humano, vai padecer injúria e humilhação, e vai sofrer uma morte imerecida, e vai remir os pecadores. Amém? É o amor de Deus. João, Evangelho de João. Evangelho de João. Vamos lá. Capítulo 15. Olha que coisa mais linda. Eu fico empolgado quando eu leio esse tipo de coisa. João 15, versos 12 e 13. Leia comigo. Jesus dizendo: a minha orientação, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Você é amigo de Jesus? Ele deu a vida por você. E não existe amor maior do que este. Este amor é incomparável. E nós vamos passar a eternidade estudando. E não vai ter fim. Não vai acabar o assunto. Vai ter sempre uma novidade para aprender. Adonai, o nosso Senhor, nos ensina a adorá-lo, a amar a Deus porque Ele nos amou primeiro, a aceitar a sua vontade para nós porque é o melhor. Por que é que José, no Egito, nunca se esqueceu do seu Senhor Deus? Por que Daniel, na Babilônia, nunca se dobrou? Por que Ananias, Misael e Azarias, esses 3 jovens, entraram para a história com essa decisão e essa resposta para o rei? Sabe por quê? Porque é impossível você trair alguém que você ama incondicionalmente. O resultado de amar a Jesus incondicionalmente? Ele vem nos livrar do fogo. Olha só, esses jovens foram arremessados no fogo. Mas Jesus apareceu. E Ele livrou os 3 jovens do fogo. Da mesma forma, meus queridos, Jesus um dia vai aparecer nas nuvens dos céus. E se permanecermos firmes neste amor, Ele vai nos livrar do fogo. Amém? Porque para quem não aceitar Jesus, e quem decidir viver por si mesmo, fazendo suas vontades, vivendo regaladamente aqui nas benesses do mundo, sem se preocupar com o próximo ou com a lei de Deus, essas pessoas vão, infelizmente, ficar e participar da condenação, como diz a Bíblia, que foi preparada para Satanás e seus anjos, que é o fogo e a destruição eternas. Mas Jesus pode nos livrar do fogo. A verdadeira adoração é: amemos a Deus, não importam as consequências, não importam as dificuldades. Sigamos sua palavra por reconhecimento e gratidão. Que Deus nos abençoe neste dia e em nossa vida, para que adoremos a Deus em espírito e em verdade, não esperando favores em troca, mas como reconhecimento. Amém. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Pai de amor, muitas influências, Senhor, existem nesse mundo para nos desviar da adoração correta. Mas nós te pedimos forças e orientação através do Teu Espírito. Une Teu povo, Senhor, mais uma vez, na adoração adequada a Deus, em compreender o Teu amor imensurável por nós e viver, Senhor, uma vida de gratidão, uma vida de cuidado com a Tua palavra, com os Teus mandamentos. Nos ajuda, Senhor, a ter a Ti em primeiro lugar na nossa vida. Te peço essas bênçãos
e te peço proteção sobre cada irmão, cada querido aqui. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós.